A paz, meus queridos irmãos, que Deus possa abençoar todos nesse final de manhã, né, para a glória de Deus, hoje aqui eu tô pela manhã para a glória de Deus, e eu creio que hoje é um dia assim de grandes vitórias ainda no final dessa tarde para o início da noite. Eu creio que Deus nos trará assim muitas recompensas, né? Todos aqueles que estiverem verdadeiramente atentos à palavra do Senhor, né? Ouvindo a voz do Senhor, indo no comando de Deus, eu creio que cada um de nós, né, seremos honrados e abençoados, né? Então, eu sou a missionária Rosângela França e hoje eu quero falar, já tenho até sobre isso no canal, sobre Ezequiel 37, o Vale de Ossos Secos, mas essa palavra me trouxe ontem, assim, sabe, mais determinação, sabe? Ontem eu preguei na consagração e foi essa palavra, e hoje eu senti de novo de falar sobre ela, porque ela é forte, é uma palavra, assim, que nos dá muitas possibilidades, né, irmãos? Então, que eu gostaria que os irmãos se prendessem um pouco à leitura e daquilo que o Senhor quer falar através do Vale dos Ossos Secos, né, irmãos? Porque ele não só usou ali a Ezequiel, mas ele usa assim um contexto para falar sobre nossas vidas, né? Sobre aquilo a qual nós estamos passando, né? Para que cada um possa se posicionar da maneira correta e ser honrado e abençoado pelo próprio Deus, né? Então, fala que assim, a visão de um vale de ossos secos. E veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, né? E eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos, né? E me disse: filho do homem, poderão viver esses ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu sabes. E então me disse: profetiza sobre estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. E assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o espírito e vivereis. E poreis nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. E então profetizei como se me deu a ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um reboliço, e os ossos se ajuntaram, cada osso a seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima. Mas não havia neles o espírito. E ele me disse: profetiza ao espírito, profetiza, filho do homem, e dizes ao espírito: assim diz o Senhor Jeová, vem dos quatro ventos, né? Ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. E profetizei como ele me deu a ordem. E então o Espírito entrou neles, e viveram e puseram-se em pé, e um exército grande, em extremo, né? E então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel, e eis que dizem aos nossos ossos secaram, e pereceu a nossa esperança, e nós estávamos cortados. Portanto, profetizas e dizes
Assim diz o Senhor Jeová: eis que eu abrirei as vossas sepulturas e vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e vós trarei a terra de Israel. É o que tem acontecido hoje na terra de Israel, né, irmãos? Quantas pessoas, né? Os próprios judeus que foram expulsos da terra, foram lançados ao léu, e cada um foi para uma terra distante, né? Mas hoje, para a glória de Deus, eles têm um prazer de poderem voltar para Israel de novo, né, irmãos? Então, o desejo do nosso coração de ir a Israel, meu desejo no meu coração é ir a Israel, porque eu sou serva do Senhor e ali é realmente uma grande morada, né? Então, irmãos, e é uma promessa de Deus de que aquele que deseja e tem vontade de voltar à casa ali do Pai, pode voltar, né, irmãos? Então, cada um com seus pensamentos e os seus desejos, né, irmãos? Então, quão grandioso foi aqui para Ezequiel. Aquele homem era um homem tratado diante do Senhor, diante de tantas provas duras a qual ele já tinha sido provado, passado. Deus mostra para ele, porque naquela época, para aqueles tempos, o único que tinha competência diante do rei, diante do Senhor, estava sendo ali Ezequiel, que era puro de coração, que era devoto a Deus. Ele se renunciava de si mesmo e fazia a vontade de Deus. Essa é a grande diferença a qual o Senhor usa as pessoas com poder e com autoridade. É certo que muitos vão dizer, mas ele usou até uma mula. Lógico que ele pode usar quem ele quiser, mas para aquela época não foi uma mula que foi usada, né? Teve a época dela, né? Que ela falou. Porém, o Senhor usa ali Ezequiel aos extremos e mostra ali para ele o quanto que é poderoso ali ele clamar, né? Ele fez ali um clamor, né? E ele orou ali, profetizou, né? Ele profetizou ali para que aqueles ossos naquele vale ali, eles pudessem ter vida. E a oração dele foi atendida de imediato. Por quê? Porque ele sabia quem estava pedindo, né? E ele sabia que quem estava pedindo era capaz de fazê-lo, né, aqueles ossos reviver. Por quê? Porque é o Criador dos céus, da terra, dos seres humanos e de tudo que nesse mundo há, né? Então, ninguém melhor do que o próprio Deus para poder fazer. E ele tinha um ouvido, né? Tudo aberto para ouvir o comando de Deus, e ali ele seguiu diante daquele comando a qual Deus fez através do Espírito Santo que o levou naquele vale, né? E ali ele profetizou e a profecia dele fez cumprir imediatamente, né? E ele mesmo ouviu um rugido daqueles ossos se batendo ali entre eles para poder cada osso chegar a seu próprio osso, né? E ali eles se formaram ali para a glória de Deus, né? Um grande exército, porque eram muitos ossos, era um vale, né? E aqueles ossos já tinham vivido o que eram para ter sido vividos, e mesmo assim eles tiveram uma nova oportunidade ali de reviverem, né? De serem ressuscitados ali através de uma profecia, e Deus assim honrou grandemente. Aqueles ossos vieram a ter carne, nervos, tendões, ossos, né, ou pele sobre a carne, e ali eles tiveram fôlego de vida porque o Espírito Santo veio sobre eles. Então o Espírito, ele está se movendo sobre as águas, sobre a face das águas e sobre a face, sobre nossas vidas. Basta que nós queremos aceitar o Espírito Santo de Deus, porque Ele é que nos conduz, que nos livra, que nos leva, que nos traz, que nos honra, que nos abençoa, né, irmãos? Que afasta o mal, né? Que bota pessoas boas para nos honrarem, nos abençoarem. Então, irmãos, é tudo. Nós devemos profetizar coisas boas sobre as nossas vidas, sobre as nossas intenções, sobre os nossos desejos, né? Sobre os nossos sentimentos,
sentimentos, nossas vontades também, desde que Deus esteja no comando, na direção, tudo se fará, né? Então, aquele vale de ossos secos ali se tornou em vida, né, irmãos? Ali foi formado um grande exército ali, né? E de glórias a Deus, porque aquele povo ali, né, eles tiveram vida, né? Lógico que eles estavam em espírito, né, irmãos? Mas tiveram vida. Então, o que Deus quer falar para mim e para você? É de que se nós crermos verdadeiramente no nosso Deus poderosamente, o nosso Deus, ele vai fazer coisas grandiosas, né? Inimagináveis, né, irmãos? Desde que nós estejamos numa condição de incorruptibilidade, né? De incorruptibilidade, de incontaminação, né, irmãos? Assim, que nós não nos deixemos nos contaminar e nem nos corromper por coisa alguma dessa terra, porque o próprio Deus vê em nós possibilidades tão grandes de nosso vale voltar a ter vida. Porque muitas vezes o seu vale pode ser um desemprego, pode ser um divórcio, uma frustração na vida sentimental, emocional, talvez material. Às vezes você desejava tanto obter algo e ainda não teve, então isso representa um vale de osso seco para você, mas Deus fala, profetiza sobre isso que você está vivendo nesse momento agora. Às vezes é um vício, às vezes é uma doença, às vezes é uma enfermidade que talvez seja até muito grave, mas se você confiar no Todo-Poderoso, no Deus Altíssimo, no Deus Pai, no Deus Filho, no Deus Espírito Santo, porque nosso Deus é trino, né? Se nós confiarmos na pessoa de Deus, do Senhor Jesus, do Espírito Santo, se nós confiarmos verdadeiramente, seremos exaltados. Como seremos exaltados? Aquele que não tem emprego passa a ter emprego. Aquele que estava doente passa a ser são, né? Aquele que estava divorciado, muitas vezes talvez nem volte para o mesmo marido, mas talvez até volte, ou talvez Deus já gera um outro, né? Uma outra expectativa para a pessoa. Então, essas são as possibilidades do seu vale de ossos secos ser transformado em vida, né, irmãos? Para isso, profetiza. Profetiza sobre o seu vale. E vai ser com a tua fé, com o tamanho da sua fé, é que você vai receber esse galardão aí, né? A tua fé, ela tem que se sobressair, ela tem que ser sobrenatural, assim como a de Ezequiel. Então, por exemplo, se a tua fé está fraca no Senhor, começa a ler esse livro, você como? Ele só profetizou e Deus fez. Porque antes ele estava limpo, irmãos, de coração. Ele não tinha mágoa no seu coração, não tinha rancor, não tinha dúvidas, preocupações, porque ele deixava tudo nas mãos do Senhor. Essas coisas também fazem a diferença. Então, quando você se despe de todas as suas coisas, né, das suas fraquezas, suas emoções, sentimentos, né, de tudo aquilo que você tem, você, né, descansa no Senhor, Deus começa a te usar e te levantar e faz com que a tua fé se acresça, né, irmãos? Então, tudo é pela fé. Né? Então, se tu tens alguma dúvida, lê o livro, lê essa passagem, começa a trabalhar na profecia, começa a profetizar sobre a sua própria vida, sobre a sua própria casa. O teu carro é velho, como eu estou fazendo? Meu carro é velho, eu estou profetizando, todo dia eu quero. Deus, eu creio que Deus, o Senhor vai trocar, o Senhor vai fazer. Então, é dessa maneira qual Deus quer que nós venhamos ter encontro com Ele. E assim Ele nos honrará e nos abençoará. E eu creio que os irmãos serão abençoados, sim, a partir desse momento que lerem essa passagem e colocarem ela em prática. Amém, irmãos? Essa é a palavra. Gostaria que os irmãos desse um like, se inscrevesse no meu canal para que a gente venha crescer também, né, irmãos? Porque até agora o canal não tem ido, não, mas eu creio, estou profetizando também sobre
sobre isso, né? Para que Deus possa assim prover, né, irmãos? Que é tudo para a honra e glória do Senhor. Paz para todos.